Mateus 15, 21. Eu vou ler. Diz assim: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejes. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Senhor Deus, fala conosco mais uma vez. Nós ansiamos por ouvir a tua palavra, que de fato não volta vazia, mas ela penetra, ela vai lá dentro e ela transforma, fortalece, renova de dentro para fora. A palavra do Senhor tem poder para transformar qualquer vida aqui, mudar toda e qualquer situação. Nós amamos ao Senhor e por consequência amamos quando o Senhor fala conosco, quando o Senhor promete, quando o Senhor corrige, porque tudo isso é para o nosso bem. Coração aberto, ouvidos atentos. Fala, meu Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. É uma mãe, deixa eu falar de mãe hoje aqui, né? Mas serve para todos, tá? Porque o princípio da atitude dela, a gente pode se inspirar nisso. Ela ama a filha, e isso fica claro no texto, na maneira que ela age. Você percebe no texto que ela não está dizendo em nenhum momento que ela ama a filha, mas a gente, pelas atitudes dela, a gente compreende que ela ama. Porque tem gente que fala muito, mas não faz nada. Tem gente que fala menos, mas com as atitudes comprova o que diz sentir. Ela ama essa filha, ama muito. E apesar de amar muito essa filha, ela se vê limitada. O amor dela é grande, mas ela se enxerga agora como uma pessoa como nós, limitada. Porque mesmo amando tanto a filha, ela não consegue mudar a realidade de dor e de sofrimento que a filha está mergulhada. A filha está possessa por demônios, terrivelmente. Ela não vai dizer: olha, minha filha está com um demônio no corpo, como alguns chegam até a dizer. Não. Ela chega para Jesus e diz: a minha filha está terrivelmente, algumas traduções, miseravelmente endemoninhada. Coisa estava feia, irmãos. Dentro da casa dela a situação estava bem complicada, bem delicada. Sabe aquele ponto em que a mãe tem até medo de sair e deixar a filha sozinha em casa, e o demônio levar a filha até a fazer uma besteira? Era mais ou menos isso ali. Sabe quando a pressão está grande, quando a gente olha e diz: eu não tenho mais força para lidar com isso, eu já fiz tudo que estava ao meu alcance, e esse tudo pareceu um nada, porque não mudou essa realidade que a minha filha está vivendo, e que por consequência eu vivo também, porque nenhuma mãe, nenhum pai, nenhum amigo quer ver a pessoa que ama sofrendo, gente. Aí isso abrange todos nós, porque isso aqui é algo nosso, né? A gente não quer ver a pessoa que a gente ama sofrendo, a gente quer ver essa pessoa bem, e ela não consegue. Ela ama, está junto dentro da casa, e não consegue fazer com que a filha dela esteja bem.
Eu fico imaginando como estavam sendo os dias dela. Tem que ir na rua comprar alguma coisa. Como é que vai deixar essa filha? Passa a chave na porta e vai? Como é que faz? Bota um cadeado nas janelas? Como é que faz? Esconde as facas? Faz o que, gente? Tranca no quarto? Qual o procedimento adotado por ela para conseguir ir na rua comprar um pão? Pegar o arroz lá no armazém e na quitanda comprar um tomate. Qual o procedimento? Aquilo que para nós seria muito fácil, para ela é desafiador. É desafiador lidar com aquilo que a gente não consegue mais dominar, ter controle. Saiu do controle dela. Ela não sabe mais o que fazer para tentar reverter o quadro que ela está vendo a filha dela mergulhada. Isso corta a alma de uma mãe que ama. Olhar para a filha e dizer: meu Deus, eu não coloquei essa criança no mundo, essa menina no mundo para sofrer desse jeito. Eu estou sofrendo em vê-la sofrer. Está difícil para ela. Prisioneira. Mas é uma prisão diferente, porque ela é prisioneira dentro da própria casa. Ela não está atrás de uma cela, de uma grade, em um lugar afastado, não. Ela é uma prisioneira, ela não tem vida. Dentro da própria casa, onde deveria ser um lugar de descanso, onde deveria ser um lugar de colocar uma música, ser feliz, cantar, brincar, fazer o que se gosta, deitar, colocar os pés para cima, repousar, para enfrentar as lutas de fora. Só que as lutas dela não estão do lado de fora, as lutas dela estão dentro da casa 24 horas por dia. Não tem descanso, gente, porque o jeito que ela fala faz a gente compreender que não tem trégua, não tem acordo de paz aqui. É pressão o tempo todo, a filha terrivelmente endemoninhada. Sabe aquele momento em que você olha para a situação e diz: por que comigo? Por que isso está acontecendo justo comigo? Por que uma luta dessa logo dentro da minha casa? O que foi que eu fiz para estar passando por isso? O que foi que eu fiz? Gente, eu não fiz mal a ninguém. Eu vejo as pessoas saindo, indo e vindo, vivendo normalmente, mas olha para a minha vida, o que eu fiz para merecer isso? Sei lá o que ela fez, se é que fez. Eu só sei que ela tem uma dificuldade, eu só sei que ela tem uma luta, ela tem uma dor, ela tem um problema que não consegue mais resolver. Nem tudo tem resposta. Nem tudo tem resposta. Tem dor que você sente que você não sabe por que isso foi acontecer justo com você. E você diz: meu Deus, eu não fiz mal a ninguém, por que eu estou passando por isso? E se eu te disser que isso não tem resposta? Mas apóstolo, mas tem que ter. Tem que ter? Está escrito aonde que tem que ter? Porque não tem. Não tem resposta. E essa busca de respostas para perguntas não respondidas, sem encontrar a resposta, traz para a gente mais aflição ainda. Que a gente já está sofrendo com o que está acontecendo e sofre mais ainda por não saber o porquê disso. Por quê? Por quê? Não sei. E é nessa hora que quem olha, julga. Quem observa a nossa casa, julga. Porque se a gente não sabe o porquê que está passando por isso, como é que pode as pessoas, os vizinhos, os parentes achar que eles sabem? Você já reparou que eles sabem? Ou tentam dizer que sabem? Ah, está passando por isso com a filha, por causa disso e disso e disso. Mas se nem você sabe. Nem você tem resposta para isso, gente. Como é que pode alguém querer dizer que sabe por quê que você está com um problema em casa? E interessante que essas pessoas que querem dizer para você que sabe, nem da casa delas elas dão conta. E querem te ensinar a cuidar da sua. Complicado, difícil, né? Por que está passando por isso? Não sei, sei não. E agora? Se rende? Se entrega? Deixa a filha morrer endemoninhada dentro de casa e sai andando pelo mundo, sem rumo, sem direção? Aquele momento em que a gente diz assim, ó, a vontade que eu tenho é de sumir,
Como se sumir fosse resolver o problema. Não resolve, piora. Faz o que agora? O que é que vai mudar a história dela? Está no texto. O que muda a história dela é um posicionamento diante de uma notícia que chega. Porque chega uma notícia na casa dela. Eu não sei de que maneira chegou a notícia, mas chegou uma notícia naquela região. E qual era a notícia que estava chegando naquela região? Uma notícia estranha. Estranha porque o texto vai dizer qual é a região. É a região de Tiro e de Sidom. É uma região grega. E Jesus, judeu, está chegando numa região onde os judeus não eram aceitos, bem recebidos, onde tem conflitos. Aí Jesus chega onde outro não chegaria. Jesus vai onde alguém não iria. Jesus coloca os pés dele onde alguém não quer mais pisar. Jesus entra naquela casa onde os amigos foram embora. Jesus entra naquela vida onde as pessoas bloquearam no WhatsApp. Você está entendendo? Jesus chega quando todo mundo vira as costas e vai embora. Porque na casa de uma mulher dessa, ninguém quer ir. Passar numa região daquela, ninguém quer entrar. Aí Jesus vai passar pela região. E a notícia chega até ela. Sabe qual é o nosso problema? É que nós somos tendenciosos a nos concentrarmos nas notícias ruins. Caiu alguém, a gente quer logo saber quem foi que caiu, fraturou quantos ossos, foi fratura exposta, se voou sangue no teto. Nós somos tendenciosos a ir em busca de notícias ruins. Só que a notícia que ia mudar a vida dela era a seguinte, Jesus está aqui. Jesus está passando lá fora. Jesus chegou na região de Tiro e de Sidom. E o que é que está acontecendo para Jesus entrar na região de Tiro e de Sidom? Sabe o que é isso, irmão? É que sempre haverá uma oportunidade da parte de Deus para quem decide lutar por aquilo que ama e por aqueles que amam. Quem decide lutar não ficará sem oportunidade. Eu vou dizer de novo, Deus sempre vai criar oportunidade para quem decidiu que vai lutar, para quem não está aceitando a vida que está levando, para quem está olhando para a situação e está dizendo assim, olha, eu não aceito mais viver desse jeito. Para esse tipo de gente, sangue nos olhos, fé no coração, não faltará oportunidade de transformação. Por que eu estou dizendo isso? Porque nessa noite de domingo, de Dia das Mães, Jesus está na casa e está dizendo, tem oportunidade aqui. Você reclama que não aparece oportunidade, mas quando aparece, você aproveita? Que talvez você esteja diante, talvez não, você está diante da maior oportunidade da sua vida. E a maior oportunidade da sua vida não é quando alguém te liga e diz, tem um emprego aqui para você. Não é. A maior oportunidade da sua vida é quando alguém diz assim, Jesus está aqui para transformar vidas. Aí é a oportunidade. Diante da notícia, ela vai tomar uma posição, ela vai se posicionar. Ficar trancada dentro de casa está ajudando a resolver? Não. Está mudando nada a situação. Ficar trancada dentro de casa não vai resolver o problema. Fechar a porta e dizer não quero ver ninguém, não vai resolver o problema. Dizer assim, eu vou fingir que nem aqui eu estou mais, não vai resolver o problema. Mais uma vez ela vai passar a chave na porta, mas não é para ir ao mercado e voltar. Dessa vez ela vai passar a chave na porta, mas com uma certeza no coração. Pergunta qual? É hoje que a minha casa muda. É hoje que a minha filha vai ser liberta. É hoje que essa história acaba. É hoje que a virada vai chegar. Jesus criou a oportunidade. Quando botou o primeiro pé na região de Tiro e de Sidom, Jesus criou para essa mulher uma oportunidade. E quando isso chegou aos ouvidos dela, ela disse, eu vou fazer alguma coisa com isso que eu acabei de ouvir. Deixa eu te explicar isso aqui.
Porque tem gente que ouve culto terça, quinta, domingo, domingo de manhã, domingo à noite, vai para casa e ainda ouve de novo. Tem gente que ouve segunda, terça, quarta, quinta e sexta, está todo dia ouvindo, mas não faz nada com aquilo que ouve, mas entra aqui e sai aqui. E essa mulher, o dia que alguém disse assim, ó, Jesus está passando aqui, ela ouviu isso, processou aqui, trouxe aqui para dentro e disse, é hoje, me ajuda, olha para o teu irmão, para essa coisa fofa que está aí, pergunta para essa pessoa, o que é que você faz com aquilo que você ouve aqui? Ela pegou o que ela ouviu, colocou aquilo no coração e disse, a minha vida vai mudar. Ele tem poder para transformar a minha filha, Ele tem poder para libertar a minha filha, e eu vou em busca disso. Sabe o que ela fez? Pergunta o quê? Focou no que queria. Você quer o que mesmo? O que você quer? O que você quer? Tem resposta para isso? Então, se tem resposta para isso, responde mais uma em cima disso. Para que você quer? Você quer o quê, por quê? Tem fundamento querer isso aí que você está querendo? Faz sentido isso que você quer que Deus faça por você? Faz sentido para quem? Para você e para Deus ou só para você? Ela sabe o que ela quer e ela foca no que ela quer. Ela não saiu para dar um passeio. Ela não saiu para ver as pessoas na rua correndo atrás de Jesus, porque onde Jesus chegava a multidão vinha. Ela sai de casa determinada, focada. E quem sabe o que quer, só volta levando. Você saiu de casa para quê hoje? Para me ver que não foi. Você saiu de casa para quê? Você sentou nessa cadeira para quê? Você levantou suas mãos aqui na hora do louvor por quê? Hein? Entenda uma coisa, meu irmão. Não se conforme em apenas frequentar culto. Por quê? Porque o dono da casa pode mudar a tua vida, pode mudar a tua história, pode fazer por você o que nenhum ser humano nessa terra, seja ele pastor ou não, pode fazer. Ela sabe o que ela quer, ela foca no que ela quer. E ela vai. E naquele dia, como é que estava a filha dela? Cheia de demônio. Entendeu? Naquele dia, naquele exato momento, Bruna, a filha dela estava cheia de demônio. Terrivelmente endemoninhada. Era a realidade do dia dela. Como é que estava o dia daquela mulher? Uma filha dentro de casa, terrivelmente endemoninhada. Agora tem o seguinte: se eu abaixar a cabeça por causa do meu hoje, o meu amanhã será roubado de mim. Não deixa essa luta aí manter sua cabeça baixa, não, irmão. Está com um problema em casa, levanta essa cabeça para buscar a Deus de verdade hoje. Está com um problema em casa, mas entenda uma coisa, para de ficar focando só no problema e começa já a enxergar a solução pelos olhos da fé. Já começa a ver seu filho aqui dentro, pelos olhos da fé. Começa a ver aquela porta se abrindo, pelos olhos da fé. Começa a ver seu casamento sendo restaurado, pelos olhos da fé. Começa a ver a sua vida sendo transformada, onde você com a sua mão não consegue transformar. Foca no que você quer. O que é que você quer? Ela sabia o que ela queria. Aí o que ela faz? Saiu de casa, trancou a porta e foi em busca daquilo que ela queria. Você concorda comigo que ninguém disse assim para ela, vai lá na rua que ele vai fazer? Ninguém falou isso com ela. Você concorda comigo que Jesus não passou um zap para ela, dizendo assim, se você vier aqui agora, eu vou te dar essa vitória? Jesus não passou um zap para ela falando isso. Jesus não ligou para ela dizendo, ó, corre aqui que eu te dou a tua vitória. Jesus não fez isso. Não houve isso. Ninguém disse isso para ela. Logo, ainda dentro de casa, ela poderia olhar para a filha dela, pensar no que ela acabou de ouvir, e também pensar assim, ó, e se der errado? E é aí que muita gente para, Josias. Muita gente para antes de começar, porque para diante dessa pergunta. Olha para o que quer, mas aí dá uma olhadinha nas impossibilidades e diz assim, ah, mas e se der errado?
Aí eu vou abrir aquela loja, mas e se der errado? Aí eu queria pedir ela em casamento, mas e se der errado? Aí eu queria lutar nessa área aqui, fazer aquele curso, mas e se der errado? Aí eu queria ir lá no culto hoje, mas e se der errado? Por que a gente não pensa o contrário? Por que a gente não pensa assim, ó, e se der certo? Porque a gente tem que ter alguma palavra contra as outras que vêm dizer pra gente. Como assim? Porque a grande maioria das pessoas vai olhar pra gente e vai dizer, vai dar errado. Aí é nessa hora que a gente tem que pensar assim, ó, mas e se der certo? Luta pelo seu casamento. Não, vai dar errado. Mas e se der certo? Aí aquela vizinha se aproxima e diz, oi, se eu fosse você, eu deixava isso de lado, porque isso vai dar errado. Mas nessa hora que você tem que pensar, peraí, mas e se der certo? Vai fazer um novo exame para ver se essa doença já sumiu. Mas e se der certo? E se der errado? Por que a gente fica apegado no e se der errado? Porque se e se der errado, é uma barreira que se levanta diante de nós. E o e se der certo? O e se der certo, meu irmão, é o trampolim que se pode usar para pular essa barreira. Olha para o teu irmão e diga assim para ele, ó, e se der certo essa porta de emprego? E se der certo a cura dessa enfermidade? E se der certo a restauração? E se der certo? E vou dizer uma coisa para você, meu irmão, com Jesus vai dar certo. Ela vai atrás de Jesus, rapaz. Bichinha doida, né? Tal de mãe é um negócio muito sério, tem que ser estudado. Vão julgar ela, vão apontar o dedo para ela, vão dar risada da cara dela. Mas tal de mãe é um negócio que tem que ser estudado mesmo. Ela vai atrás de Jesus. E está pensando que ela vai como? Tranquilinha, no salto, com o cabelinho todo feitinho, com a unha lá da Laura, lá de sei lá de quê, de vidro. Não, ela vem gritando pela rua. Ela vem correndo igual uma doida. Quem sabe cabelo para cima. E gritando, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. E Jesus não falou nada. Nada. É nessa hora que quem está olhando vai pensar assim, ó, está dando errado. Ah, não falta gente para dizer isso, né? Ah, está indo para a igreja, mas não está mudando nada, né? Está indo para a igreja, mas continua tudo do mesmo jeito, né? Está tudo igual, está desempregado ainda esse menino. Está indo para o culto e até hoje está desempregado ainda. Aí as pessoas começam a dizer, está dando errado, né? Ah, irmão, tem a resposta na ponta da língua. Quando alguém disser isso, olha para essa pessoa e diga, está dando errado nada, ele está transformando aqui dentro primeiro. E eu sei que vai dar tudo certo. A bichinha continua correndo na rua e gritando, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, Jesus. E Jesus não para, não. E Jesus, além de não parar, também está quieto, não fala nada. Jesus está em silêncio. E a gente aprende alguma coisa na presença de Deus. Pergunta o quê? Uma delas é, quando Ele está em silêncio, é porque Ele quer que eu continue falando. Para de orar não, para de derramar lágrima não, para de clamar não, para de buscar não, desiste não. Ela não desistiu não. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente pensa assim, peraí, se eu estou fazendo tudo certo, por que aparentemente está dando errado? E a gente fala isso no meio. Mas está no meio ainda. Não chegou ao final. Ela continua, Jesus entra numa casa. Sabe que é interessante que Jesus está em silêncio. Mas tem uma turma em volta de Jesus que começa a falar. Rapaz, se Deus está em silêncio na sua vida, por que essas pessoas metidas a besta querem falar onde não foram chamados? Porque os discípulos de Jesus vão olhar para Jesus e vão dizer, manda ela embora, despede ela, que a bicha está vindo gritando aí atrás de nós, manda essa bicha embora para casa.
Rapaz, se Jesus, que é Jesus, está em silêncio, essa turma de pé sujo quer falar onde ninguém pediu opinião. Por que o ser humano é assim? Aí Deus está em silêncio contigo, aí fica uma turma querendo confundir sua cabeça falando onde não foi chamado. Porque é o seguinte, irmão, se ela vem gritando, ela está olhando para Jesus, é porque há uma expectativa nela de ter uma resposta da parte dele. Ela está olhando para Jesus e prestando atenção para ver se Jesus vai falar alguma coisa. Só que ao redor de Jesus tem gente, ao invés de Jesus falar, eles é que vão falar. E vamos ser sinceros, irmão, a gente percebe onde não querem a nossa presença. Percebe ou não percebe? É que tem gente, eu vou falar, posso falar? Tem gente que é sem vergonha e fica em lugar que não é para estar. A gente percebe quando não querem a nossa presença em alguns lugares. Como? Nos olhares, olhar de desprezo, olhar de rejeição. É ou não é? A gente percebe. O jeito que olham para a gente, os cochichozinhos de canto e a olhadinha de rabo de olho, dizendo assim, você está fazendo o que aqui? E ela percebe tudo isso ali. Só que é o seguinte, lembra o jeito que ela saiu de casa? Ela saiu de casa focada, saiu de casa determinada. E se tem uma coisa que ninguém consegue parar, é gente que sabe o que quer e sabe que Jesus é que pode dar. Jesus está em silêncio. E enquanto ele, Jesus, não responde, ela continua clamando. Eu gosto da atitude dela. Pergunta para mim, por quê? Porque o que os outros estão falando não vão interferir na atitude dela. O que os outros estão falando não faz ela desistir. Igual muita gente que a gente conhece, que desiste porque alguém falou alguma coisa. Ela não. Ela não está preocupada com o que os outros estão falando. Ela está interessada no que vai sair da boca de Jesus. Ela continua clamando, continua buscando, e vai dizer, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Aí Jesus entra na casa, e de acordo com a Bíblia, ela se lança aos pés de Jesus, e adora Jesus. Adora Jesus quando? Depois de levar 2 não. Tem 2 não no texto antes dela adorar Jesus. No versículo 23 está escrito, mas ele não lhe respondeu palavra. Já é o primeiro não da parte de Jesus para ela. Ele não falou, mas o fato de ele não responder era um não para aquilo que ela está pedindo, aparentemente. Aí o texto vai dizer que ela entra na casa, e os discípulos vão dizer, despede, porque vem gritando atrás de nós. Aí ela entra na casa que Jesus está, e Jesus vai dizer assim, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, os judeus, os hebreus. Mas ela era cirofenícia, grega. Jesus está dizendo o seguinte, eu vim para os judeus, eu não vim para os gregos. E ela é grega. Então aqui tem um segundo não. Aí diante de 2 nãos, ela entra onde Jesus está, e olha o que o texto vai dizer. Versículo 25. Então chegou ela e o adorou. Ela já chegou adorando. Eu vou repetir, já levou 2 não no nariz, mas ela chega adorando. Já teve um não que foi o silêncio, já teve o outro não dizendo que é só para judeu, mas ela chega, se lança aos pés e adora a ele, porque isso aqui é coisa de gente que sabe o que quer. Quem sabe o que quer não para, não desiste, não desanima. Deixa eu te dizer uma coisa, já está mais do que na hora de você provar que sabe o que você quer. Para quê? Para sua vida mudar de vez. Hoje é domingo, é o primeiro dia de uma nova semana. Então, pelo amor de Deus, faça o que você nunca fez, para você experimentar do que nunca você experimentou. Se você quer mesmo, faça alguma coisa hoje. Chegou e adorou. E adorou e disse assim, Jesus, ou melhor, Senhor, socorre-me. Socorre-me. Aí Jesus olhou para ela e vem o terceiro não.
terceiro não. Jesus veio dizer assim, ó: não é bom pegar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. E agora? Ela já recebeu 3 não. As pessoas que estão ao redor não querem que ela esteja ali, desprezam ela no olhar. As pessoas que estão ao redor estão falando dela, quem sabe um olhando para o outro, dizendo: o que essa mulher está fazendo aqui? Essa mulher está atrapalhando, essa mulher está perturbando. Os discípulos estão incomodados. Enquanto os discípulos estão incomodados, ela está nos pés de Jesus adorando. Ela que está sendo desprezada por eles, está adorando. E eles que estão desprezando, não estão adorando, só estão questionando. Irmão, isso aqui é um culto. Então deixa eu te perguntar uma coisa: quem é você no culto? Aquele que questiona ou aquele que adora? Quem é você no culto? É igual essa mulher que se lança aos pés de Jesus sabendo o que quer e entrega adoração a Ele antes de receber algo dele? Ou você é a pessoa que está no culto questionando: ah, mas aquele fulano que está lá do outro lado eu conheço, aquilo lá é terrível, aquilo lá veio das drogas. Ele veio das drogas. E você que está na fofoca até hoje: ai meu Deus do céu. Eu vou terminar, mas olha para alguém e pergunta aí: você sabe o que você quer? Rejeição, desprezo, problema em casa. Que vida, hein? Meu Deus, que vida. Não aparece aqui uma figura masculina que a apoie. Cadê o pai dessa criança? O pai dessa menina? Deixa eu falar com os homens aqui. Os homens vieram? Porque os homens, quando a coisa aperta dentro de casa, deixa nas costas da mulher. Ainda bem que aqui nesse lugar tem homem de verdade, não tem? Ela se lança aos pés, adora ele, e depois desse terceiro não, que ele falou: olha, eu não posso pegar pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Aí ela vai dizer assim: ó, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Você prestou atenção em uma coisa na vida dessa mulher? Nada que disseram e nada que fizeram foi capaz de mudar o que ela havia decidido. Que mulher decidida. O silêncio não fez ela mudar a decisão que ela tomou. A rejeição dos discípulos não fez ela mudar a decisão que ela tomou. As negativas de Jesus não fez ela mudar a decisão que ela tomou. Mas apóstolo, por que Jesus está dizendo tanto não para ela? Por causa do final. Porque Jesus sabia que ela ia continuar e não ia desistir. Então por que Jesus fez o que fez? Para a gente fazer o que está fazendo hoje. O quê? Usar a vida dela como exemplo. Jesus sabia que ela ia insistir. Jesus sabia que ela não ia desistir. Porque quando Jesus olhou para ela, Jesus viu o que estava dentro do coração dela. Ele é Senhor e sabe tudo. Jesus sabia que aquela mulher só voltaria para casa naquele dia com a vitória dela nas mãos. Então Jesus provoca uma reação dela para ensinar para todo mundo que estava julgando ela que ela tinha o que discípulo não tinha. Pergunta: o quê? Certeza da vitória. Ela tinha o que discípulo não tinha. Ela tinha o que os religiosos da época não tinham. Ela tinha o que a turma que se achava melhor que ela não tinha. Ela tinha certeza. Ela tinha uma convicção: Jesus pode libertar a minha filha. Jesus pode transformar a minha casa. O que é isso? Isso é atitude de mãe. Eu vou dizer mais. Se o problema estivesse nela, talvez ela tivesse desistido. Mas como o problema era na filha, ela estava disposta a passar por qualquer coisa
para ver a filha dela sendo liberta daquele mal. Eu estou pregando para gente que estava a ponto de desistir, quase que desistiu, mas a partir de hoje vai levantar a cabeça e vai dizer assim: peraí, essa mulher tinha tudo para parar, mas não parou. Essa mulher tinha tudo para sair dali revoltada e reclamando da vida, mas ela não fez isso. Ela que tinha tudo para desistir, não desistiu, e só por isso voltou para casa com a vitória. Então eu também não vou parar, não vou recuar, não vou desistir. Deixa eu te dizer uma coisa: o que você precisa tem na mão de Jesus. O que ela precisava, ela sabia que estava com Jesus. Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela era grega cirofenícia, mas conhecia a palavra que está em Levítico capítulo 23. Eu já falei sobre isso aqui. Só para quem não ouviu, em Levítico 23, há uma ordem do Senhor em relação à colheita. E o Senhor vai dar uma ordem dizendo: olha, as espigas que caírem, não peguem não. Porque essas espigas que caírem, ou seja, a sobra, é para os estrangeiros e para os órfãos. Ela era estrangeira, então ela sabia: peraí, eu não quero a colheita, eu quero a espiga que cai. Eu não quero o pão da mesa, mas a migalha eu tenho direito, porque eu sou estrangeira. Eu não quero o que eles querem, o que é deles, mas aquilo que é meu, eu não vou deixar no pé dessa mesa. Aquilo que é meu eu quero, Jesus. Se o Senhor disser uma palavra só, a minha filha será transformada. Jesus olhou para ela e disse assim: ó mulher, grande é a sua fé, vá para a tua casa e seja feito conforme tu desejas. O que você desejou, é isso que vai acontecer na sua casa. Qual é o teu desejo? Jesus não é gênio da lâmpada, mas Jesus perguntou assim para Bartimeu: o que queres que eu te faça? Jesus não é gênio da lâmpada, mas perguntou assim para o homem lá em João capítulo 5, que era coxo há 38 anos: quer ficar são? Jesus não é gênio da lâmpada, mas olhou para essa mulher e disse: que o seu desejo seja realizado. Ai meu Deus do céu, Jesus tem o que você precisa. Só que é o seguinte: aquilo ali era um culto, e naquele culto, essa mulher chegou, se lançou aos pés e adorou, e depois pediu. Chegou, adorou e pediu. Vamos lá? Chegou. De novo, para ficar bonito, isso aí foi ensaio. Grita isso. Olha para esse bonito que está perto de você e diga assim: você chegou, né? Já adorou? Ou está com cara de maracujá, já de gaveta, olhando a minha cara? Está igual um pitbullzinho raivoso, achando que o mundo está conspirando contra você. Sua cara feia não vai mudar a tua realidade. Já que chegou, se quebranta, se lança aos pés dele, adore a ele. Não adianta ficar com raiva do mundo, porque está sofrendo. Não adianta botar a culpa no universo inteiro, porque está chorando, porque não está levando a vida que gostaria de viver. Pega toda essa sua atitude de culpar o mundo, de culpar as pessoas, de culpar até mesmo Deus, e transforma isso em vontade de apresentar a Ele aqui nessa noite um coração quebrantado, porque a Bíblia diz que há um coração quebrantado, Ele não rejeita. A Bíblia diz que o soberbo Ele rejeita. Jesus não faz porque Ele tem que fazer, Jesus faz porque Ele quer fazer. Marcelo, sei que é um menino que gosta de estudar, sei, Laura. Ela age em duas esferas. Primeiro ela vai citar Levítico 23 ali, nas entrelinhas. Então ela fez uso da lei. Repita comigo: usou a lei.
Mas quando ela vai para os pés e chora, ela também está usando a graça. Perceba que quando ela demonstrou para Jesus, eu conheço a lei. Então peraí, se ela, irmão, conhecia a lei, então a lei dava direito a ela, Bruna, dela receber algo de Jesus. A lei dava direito a ela, porque ela era estrangeira. E se Jesus está fazendo na vida dos filhos, o que sobrava deveria ser dela. Então a lei dava direito a ela. Então se a lei dava direito, Josi, ela poderia chegar em pé e dizer, olha, eu vim aqui reivindicar o que é meu por lei. Ela mostra para Jesus, olha, eu conheço a lei, mas eu sei que eu só vou vencer através da graça. Ela se prostra aos pés dele, se humilha diante dele, e a graça agiu na vida dela. Jesus disse, vai, porque o que você deseja é isso que vai acontecer. O que é isso? Eu não merecia, você não merecia, mas os pés dele estão dentro dessa igreja. Para quê? Para quem precisa da graça, para quem precisa se humilhar diante dele, para quem precisa olhar para ele e dizer, Senhor, eu preciso daquilo que só o Senhor é que pode fazer. Não é religião, é Jesus de Nazaré. Não porque eu sou crente e daí, não porque eu sou da igreja há 30 anos. Kiko, o que eu tenho com isso? Que você fez o culto lá, o que eu tenho com isso? Você arrumou as cadeiras para o primeiro culto que Noé fez quando desceu da arca. Porque tem gente que são dinossauros do evangelho e acha que são donos de tudo porque estão na igreja há tantos anos. Só que se não conhecer a graça, não se humilhar, entra e sai da igreja do mesmo jeito, porque não é a igreja que vai transformar a sua vida, é Jesus de Nazaré. Então faz o seguinte, baixa a tua bola e vem adorar a Ele. Desmancha esse teu tupete e vem adorar a Ele. Para de pensar que você pode tudo. Se humilha diante dEle e diz para Ele, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Lembra do leproso? Aí Jesus olhou para ele e disse assim, ó, eu quero. Botou a mão na cabeça dele e disse, seja limpo. Jesus colocou a mão no leproso. A lei dizia que não podia, mas a graça se sobrepôs à lei. Jesus tem cura para a tua casa. Aí algum religioso pode dizer, mas esse aí saiu das drogas ontem. Jesus tem cura para a tua casa. Mas aquele ali já matou. Jesus tem bênção para a tua vida se você se arrependeu. Mas aquele ali fez tudo errado. Jesus te ama e te abraça nessa noite. Por quê? Porque a graça se sobrepõe à lei. Fique em pé porque Jesus quer ser adorado. Nada do que os outros fizeram foi capaz de fazê-la desistir do que ela queria e do que ela havia decidido. É noite de decisão. É você que decide se vai continuar sofrendo ou se quer que Jesus transforme a sua vida. Você que decide. É tão fácil assim? É assim. O fato de ser assim não quer dizer que é fácil. É você quem decide se continua do mesmo jeito ou se quer que Jesus transforme a sua vida. É simples assim? Simples, mas complexo ao mesmo tempo. Por quê? Porque você vai ter que abrir mão da sua vida e se render a Ele. Não é do jeito que você pensa, é do jeito que Ele ensina. Os discípulos tinham tanto para aprender ainda, né? É por isso que a gente vê que dentro das igrejas, deixa eu quebrar logo aqui um pensamento seu. Igreja não é o céu, gente.
É por isso que dentro da igreja tem gente complicada. Por quê? Apóstolo, por que dentro das igrejas tem gente complicada? Porque no cinema tem gente complicada, no supermercado tem gente complicada, na fila do banco tem gente complicada, no salão de beleza tem gente complicada, dentro da sua casa tem gente complicada. Por quê? Porque onde tem gente complicada. Entendeu? A igreja não é o céu. Não, porque eu fui à igreja, fulano me julgou. Os discípulos julgaram a mulher. Andavam com Jesus e ainda não estavam prontos. Você entendeu ou não? Agora, ignora e foca nos pés de Jesus, que é o seu lugar. Queriam que ela fosse embora, só que ela mirou os pés de Jesus e foi lá para os pés de Jesus e ficou. Se lançou aos pés de Jesus e o adorou. Chegou, adorou e pediu. Chegou, né? Isso aí, bênção. Ainda bem que você chegou. Vai ficar melhor quando você entender que não é só chegar, mas é também adorar. Feche seus olhos e vem adorar a Ele com a gente, vem.